A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. Esse é o último testemunho do ano de 2023. E eu queria, irmãos, fazer algo que geralmente eu não faço, que é dar algumas explicações antes de vocês ouvirem o testemunho. Primeiro, esse não é um testemunho comum. A irmã que me enviou esse testemunho, ela queria muito que ele fosse postado, né? Eu concordei com ela em postar o testemunho dela com a condição de que eu não daria o nome verdadeiro dela, nem a cidade onde ela mora, nem os nomes das filhas dela, não mostraria imagens dela e nem daria informação nenhuma, enfim, informação nenhuma que pudesse identificar a irmã. Então, irmãos, nunca eu vou postar algo aqui que prejudique alguém. Se eu der os dados dessa irmã, esse vídeo vai se transformar em uma denúncia. A finalidade do meu canal não é essa. Eu confesso para vocês que quando a irmã me enviou o testemunho dela e eu estava lendo, várias vezes eu parei e fiquei muito triste, sabe? Não só por ela, pelas filhas dela, mas não só por ela, mas por saber como isso acontece com frequência, né, no nosso país, com pessoas que nós conhecemos perto de nós, né? As manchetes de jornais, o que nós vemos. Então, assim, gente, por causa disso, muitas vezes eu opto por não dar os dados da pessoa que enviou o testemunho. Eu estou dizendo isso porque às vezes eu recebo reclamações aqui nos comentários, lançando dúvidas sobre o testemunho só porque a pessoa não se identificou. Mas, gente, muitas vezes a história da pessoa é tão pesada que pode constranger a pessoa. Tem muitas pessoas que vão ouvir o testemunho, vão ver o testemunho e vão saber de quem se trata. E essa pessoa que envia o testemunho, ela tem família, pessoas em volta dela, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem filhos, ela tem um trabalho, então ela tem que se preservar, é necessário entender isso, ok? A pessoa precisa se preservar. No caso dessa irmã que me enviou esse testemunho que eu vou narrar para você já, aqui nesse vídeo, é uma questão de segurança, ok? Segurança. Então, assim, que você possa aprender alguma coisa com esse testemunho. E, por favor, não critique a irmã. São muitas mulheres que passam por esse tipo de situação e não sabem o que fazer, certo? Porque muitas reagiram e não estão mais aqui para contar a história, né? Então, vamos ter cuidado com as críticas. Eu digo para você, um dos motivos pelos quais eu vim fazer esse vídeo aqui, essa introdução, coisa que eu não costumo fazer antes de narrar esse vídeo para você, é pedir para que você seja compreensiva com a irmã. Seja compreensivo com a irmã, tá certo? O importante é que hoje ela está bem, para a glória de Deus, ok? Já que esse é o último testemunho de 2023, já quero agradecer a você que esteve comigo durante todo esse ano, que se inscreveu aqui no canal, que curte os vídeos, que comenta, que compartilha, que dá aquela força para o nosso canal, que se tornou membro. Agradeço imensamente a todos vocês, oro por vocês, só Deus pode recompensar essa força que vocês estão me dando, amém? Então que Deus abençoe, que Deus dê um ano maravilhoso para vocês, cheio de paz, de providência, de socorro, de realizações, cheio de vida, cheio de libertação, de salvação na sua casa, na sua família, amém? E vamos continuar juntos em 2024, se Deus quiser. Amém? Então fique com o testemunho da nossa irmã, já dizendo aqui para você que o nome dela é fictício, mas a história é real, tá? Infelizmente. Porém, o importante é que hoje a nossa irmã está bem, está viva para contar a história, porque ela não conta tudo. Várias vezes ela passa, como ela vai mesmo dizer, ela passou perto de perder a sua vida, mas Deus a preservou, Deus a guardou, Deus a livrou. Isso é milagre, gente. Não vamos deixar de ver as coisas boas, os milagres que Deus fez, tá bom? Claro que a nossa irmã não contou tudo,
mas ela está aqui hoje contando, é um milagre, tá bom? Então, escute aí o nosso testemunho de hoje, que é o último 2023, e fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vou começar meu testemunho saudando a todos com a paz de Cristo. Meu nome é... Eu nasci em uma família muito católica. Sou a terceira filha entre 6 irmãos. A minha mãe conta que quando eu nasci, eu era muito doente e muito pequena, a ponto da minha mãe pensar que eu não iria sobreviver. Mas o tempo foi passando e eu fui crescendo, mas sempre muito doente. Tinha infecção na garganta, infecção na bexiga, muita febre, vômito e assim por diante. Mas, enfim, o tempo foi passando e eu ainda estava viva. Minha mãe era e é ainda católica. E ela benzia e fazia simpatias, só que comigo nunca resolveu. Eu era a mais doente da casa e a mais pequena. O tempo correu depressa e eu estava com uns 10 anos e minha mãe já estava com 6 filhos completos. E nós continuávamos uma família de católicos. Lembro com muita tristeza que nós zombávamos do povo cristão. Nós ríamos das pessoas que serviam a Cristo e fazíamos com elas brincadeiras de mau gosto. Bom, agora eu já estava uma mocinha, com 14 anos. E eu sempre tive muitos pesadelos, desde criança. Eu chorava muito à noite, via bichos, caveiras e coisas do mundo espiritual. Certa noite sonhei com minha madrinha, já falecida, e passados alguns dias sonhei de novo. Então resolvi contar para minha mãe, e ela me disse que minha madrinha estava precisando de luz, e disse para eu acender uma vela e oferecer para ela. Eu fiz tudo isso. Até no cemitério fomos com meu pai para acender velas. Mas, enfim, passado um tempo, veio meu irmão mais velho nos visitar. E ele ficou sabendo dos meus pesadelos à noite. Irmã, quando chegava a noite, eu sentia um cheiro de carniça perto de mim. Eu tinha muito medo de ir para meu quarto dormir. E como eu disse, meu irmão ficou sabendo e me ofereceu uma oração de São Jorge. Eu amei a ideia e levei a oração e coloquei embaixo do meu travesseiro. Mas aí que a coisa piorou. O tal São Jorge vinha todas as noites e não me deixava dormir. Ele era horrível, enterrava suas unhas longas pelo meu corpo, me sufocava e assim ia a minha vida. Por fim, minha mãe me mandou jogar aquela oração num rio e eu fiz isso. Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas de muito respeito e educação. Eles me protegiam muito e sempre me falavam: minha filha, o dia que você quiser namorar, arrume um rapaz de boa família. Conheça bem ele e a família antes de casar, para não se arrepender depois. Eu, agora com 16 anos, me sentia uma pessoa presa e resolvi fugir de casa. Fui morar com uma senhora também católica, que já tinha me convidado há um tempo atrás para eu ir morar com ela e cuidar da casa, porque ela trabalhava fora. Cheguei cedo na casa dela,
só com a roupa do corpo, e fiquei com ela por 6 meses morando lá. Depois, fui visitar minha família e fui em uma festa, e dessa festa fugi de novo, agora para outra cidade, onde morava meu irmão mais velho, e por lá me perdi. Fui parar no conselho tutelar. Foi a maior bagunça. Chamaram meu pai, minha mãe. Daqui a pouco veio meu tio, irmão do meu pai. E lá me deram uma escolha. Você pode ir com seus tios ou com seus pais. Eu escolhi, quero morar com meu tio e minha tia. E lá se fomos embora. Chegando lá, eu senti mais calma. Meu tio e minha tia eram cristãos evangélicos. E ali comecei a frequentar a igreja. Mas eu era muito perturbada e não queria aceitar a Jesus. Jesus me libertou das cobras, da macumbaria e me curou das infecções. Tudo isso antes de eu aceitá-lo. Aos poucos, ele foi me libertando das vaidades que eu gostava muito, das roupas indecentes. E um dia, então, eu me vi lá na frente, aceitando a Jesus com muita alegria. E eu estava decidida mesmo a servir a Cristo. Quando cheguei em casa, joguei tudo o que restava de vaidades fora. Nesse tempo, eu estava com 17 anos e, como toda jovem sonha em ter uma família, assim também era comigo. Então, não demorou muito tempo para vir o primeiro rapaz querer namorar comigo. Ele pediu para o meu tio e então começamos a namorar. Mal sabia eu que a minha tia estava de olho nele. Ela saiu da igreja, abandonou a igreja, e meu tio, que trabalhava à noite, não soube disso, não sabia de nada. Mas eu comecei a notar o comportamento dela e do meu namorado. E eu terminei com ele. E a partir daí, minha tia passou a me ameaçar, dizendo: se você contar para o seu tio... E dali foram só traições. E eu nunca contei para o meu tio, de tanto medo. A minha tia me maltratava muito e me batia. E eu orava e pedia a Deus um esposo. Então, conheci um rapaz da igreja e me apaixonei por ele. Mas não demorou muito tempo para minha tia estragar tudo. Ela falou muito mal de mim para ele. Falou que eu não amava ele e que eu gostava realmente era de outra pessoa. Ele saiu de lá arrasado, chorando muito. E lá se foi embora meu namorado, acreditando nela, e eu fiquei em casa chorando. Aquele tinha sido o namorado dos meus sonhos, mas se foi para não voltar mais. Conheci outro rapaz que tentei amar, mas não consegui e terminei com ele. Por esse, minha tia me deu um tapa no rosto que eu nunca esqueci. Me bateu muito e eu fui para o meu quarto orar e chorar. Nesse tempo, achei que Deus fosse o culpado e me rebelei contra Deus e disse no meu coração: agora, o primeiro que aparecer na minha vida, eu vou embora com ele. E enfim, apareceu mesmo um rapaz trabalhador, fiel a Deus, fiel nos dízimos e etc. Veio até mim e me pediu em namoro. Meu tio aceitou, mas ele não gostava dele. E eu continuava brava com Deus. Passaram-se 2 meses e ele me disse: vamos morar juntos, depois a gente casa. E aí eu fui, sem avisar meu tio. Minha tia e meu tio, quando souberam,
ficaram furiosos comigo. Mas quem me ligou foi ela, a mulher do meu tio. Eu atendi e ela me ameaçou. E eu disse para ela: passa o telefone pro meu tio, que eu vou contar a ele quem é você. Daí, ela desligou e me deixou em paz. Dali a 2 meses, descobri que estava grávida da minha primeira filha e falei pro fulano, pro meu marido, e ele disse: vai ser um menino, Deus já me mostrou tudo. Tudo bem, eu fiquei feliz achando que fosse verdade. Passaram-se os meses e fui fazer a ultrassom e era uma menina. E eu cheguei em casa e disse para ele. E ele ficou na dele. Dali para frente, ele começou a me bater muito e sem motivos. Uma vez, levei uma surra dele quando estava de 7 meses. Eu pensei, pronto, minha filha vai nascer morta, ou vamos nós duas. Mas Deus nos deu o livramento. Enfim, chegou o dia de eu ter a minha bebê. E nasceu uma menina linda, fofinha, cheia de saúde, graças a Deus. Ele aceitou a criança e tudo, mas voltou a me bater de novo. E eu, muito medrosa, nunca denunciei ele. E o tempo foi passando. Minha filha cresceu. Agora já estava com seus 4 aninhos. E ela começou a me defender dele. Quando ele ia me bater, ela me abraçava e chorava. Daí, ele desistia. Eu desconfiava que ele me traía. Um dia tivemos uma briga feia e ele disse: vamos casar no papel. Ou tu vai embora sozinha e nossa filha fica comigo. E eu disse: não, então vamos casar. Nos casamos. Eu reconciliei com Jesus na igreja e ele também. Mas, mesmo estando na igreja, nossa vida era um inferno. E a culpa não era de Deus, era minha. Eu que escolhi aquele casamento sem pedir a direção de Deus e me rebelei contra Deus. Quantas lágrimas chorei, quanto sofrimento. Até fome passamos, eu e minha pequena. Arrumei um serviço e fui trabalhar, e deixava minha filha com uma babá. Meu dinheiro não dava para nada. Ele me pedia quase todo o meu salário. Era uma tristeza a minha vida. Nessas alturas, eu já estava desviada da igreja, mas ele se desviou antes que eu. Ele fez tudo o que tinha direito nesse mundão, mas eu não. Eu pensava na minha salvação e pensava na minha filhinha. Eu tinha que dar um bom exemplo para ela. Meu marido se envolveu com uma moça de família perigosa e passou a mão na menina. Não demorou uma semana para a família dela procurar ele para tirar a sua vida. E eu sempre orando por ele e pedindo a Deus que livrasse ele da fúria do maligno. Passados mais dias, descobri que estava grávida de novo. Minha primeira filha já estava com 5 para 6 anos. E os irmãos daquela menina continuavam procurando meu marido para tirar a vida dele. Por isso, eu tive que abandonar meu serviço para irmos embora às pressas daquele lugar. Eu ainda lembro de um dia, quando cheguei do serviço e minha filha falou para mim: mãe, o pai colocou os dedos dele em mim e apontou para as suas partes íntimas. E eu disse: é mentira, menina. Não fala isso do teu pai, senão eu vou te surrar. E a pobrezinha ficou triste e não me falou mais sobre aquilo. Mas agora, morando na outra cidade,
descobri que minha segunda gravidez era de outra menina, e ele não gostou da ideia, mas não disse nada. E eu voltei para Jesus, sozinha dessa vez, e ele continuou fora da igreja. Eu deixava minha filha com ele para ir à igreja, mas nunca imaginei que aconteceria uma coisa dessas. Certo dia, cheguei do culto e a minha filha estava chorando de soluçar. E eu perguntei a ela: "O que foi, meu bem?" E ele respondeu: "Não foi nada, ela caiu da cadeira. Vamos dormir." No outro dia, minha filha estava com febre e a boca dela estava machucada. Nessa hora, já fiquei suspeitando dele. Lá do serviço, ele passava ligando e perguntando se elas estavam bem. O tempo passou e nasceu minha segunda bebê, outra menina linda, que Deus me deu a sorte de as duas saírem parecidas comigo. Por alguns dias, notei o comportamento da minha filha maiorzinha. Andava triste, pálida e se queixava de dores na barriga. E aí caiu a ficha. Fui falar com ela, com jeito e carinho, e disse: "Filha, conta pra mãe o que tá acontecendo." E insisti com ela, e ela disse: "Se eu contar, a senhora vai me bater." E eu disse: "Não, minha filha, não vou." E ela disse: "Não conta pro pai, por favor, mãe, senão ele vai me bater. É segredo." Eu disse: "A mãe não vai contar. Pode falar." Ela disse: "Mãe, quando eu fico em casa com o pai, ele coloca em mim aquela parte que ele faz xixi, e por isso eu tenho muita dor na barriga." Oh, meu Deus. Pausa para chorar, gente. Ela me contou ainda que ele olhava mulheres nuas fazendo coisas pelo celular e ele fazia com ela. Irmãs, eu não contei para vocês lá no início que eu morria de ciúmes desse homem. Chorava, sofria e até perdi minhas melhores amigas por causa dele. Mas nesse momento que ouvi isso da minha própria filha, pronto. Ali morreu os ciúmes. Ali morreu o amor. Eu quase entrei em pânico, mas não denunciei ele de medo, do medo dele tirar a minha vida. Chorei muito abraçada com minha filha. Orei, pedi para Deus até tirar a vida dele. E prometi para minha filha que nunca mais ela ficaria em casa com ele. E assim foi. E eu estava sozinha naquela cidade, sem nenhum parente. Nunca contei nada para ninguém. Aliás, essa é a primeira vez que estou contando. E ele começou de novo, dessa vez a me bater e bater na minha filha. Foram anos de tormentos. Tive 12 anos de casada com ele. Orei para Deus me libertar. Orei para Deus libertar ele. Fiz o que pude, mas não deu. Quando ele tinha problemas, voltava para Jesus, mas tomava a ceia em pecado e fazia de tudo. Nos mudamos de novo para uma cidade mais pequena. Nessa época, minha bebê já estava com 4 aninhos. E ele começou a mexer com ela também. Um certo dia, eu estava orando nos pés da cama, ajoelhada, e vi ele tentando fazer aquilo com minhas filhas. Naquele dia, eu pedi a Deus para tirar a minha vida. Eu não queria mais viver para ter que ver aquilo. Eu orei e pedi, dizendo: Senhor, me perdoa por todas as minhas rebeldias do passado
e me leva. Eu não quero mais viver. Um dia, um servo do Senhor me entregou um recado de Deus, dizendo: se tu creres, tu não verás mais isso. Era o que eu tinha pedido a Deus. Senhor, eu não quero mais ver isso. Minhas filhas se queixando do pai delas para mim. Um dia eu chorei muito, mas muito mesmo, a ponto de ter uma dor de cabeça tão forte que nem com remédio forte passou. Na madrugada, ouvi uma voz suave que me disse: essa foi a última vez. E me acordei com aquela voz que não se compara à voz humana. É sem explicação. Ainda um dia, minha filha pequena chorou muito e eu corri para ver o que era. E era ele de novo, dizendo que não foi nada, que ele pisou no pé dela sem querer. Corri, peguei minha filha no colo e ela chorando muito e dizendo que doía a barriga. Ali acabou tudo para mim. Parei de orar por ele. Outra vez desejei não viver mais. E ele me traía com a vizinha, mas como eu já estava destruída, nem fazia mais caso disso. Certo dia, brigamos por causa dela. Ele tirava das filhas dele para dar para ela. E eu aceitava tudo dele, menos isso. Isso que ele fez com as próprias filhas dele. Nesse dia da briga, tomei uma decisão e disse para ele: eu não presto, eu sou tudo de ruim para você, então eu vou embora. E minhas filhas começaram a chorar com medo dele. Eu disse: não chorem, não é o fim do mundo. Nós vamos embora e a mãe vai cuidar de vocês. Ele não queria de jeito nenhum e tentou me bater, mas minhas filhas não deixaram. E nós conseguimos ir embora, sem olhar para trás. Ele me incomodou muito por um ano inteiro, mas eu não quis mais saber dele e nem minhas filhas. Viemos morar com minha mãe e meu pai. Eles nos receberam muito bem. Em agradecimento, eu faço todo o serviço da casa da minha mãe, que é enorme. Eu cuido dos bichos e cuido deles, que já estão velhinhos. Tiro leite de uma das vacas, vendo leite, vendo queijo e vendo doce. E graças a Deus estou criando minhas filhas nos caminhos do Senhor. Fazem 3 anos que estamos separadas dele e está tudo bem. E por mais que ele mude, nós já o perdoamos e estamos bem sem ele. Graças a Deus que tem me ajudado muito nas minhas vendas e dado livramentos para mim e minha família. Irmã, eu não falei das vezes que ele tentou tirar minha vida. Foram 12 anos de tormentos, mas Deus nos libertou. Orem por mim, porque logo vou encaminhar os papéis do divórcio. Eu digo aqui, sem medo nenhum, se alguém da família dele ouvir esse testemunho, que eu não tenho medo de perder a minha vida. Porque já por várias vezes ela chegou bem perto de mim, mas Deus me livrou. Que seja feita sempre a vontade do Senhor e não a nossa. Espero que meu testemunho sirva de exemplo para muitas pessoas. Se cuidem, não virem as costas para Deus, busquem a direção de Deus em tudo, porque uma decisão mal tomada pode estragar toda a sua vida. Agradeço à irmã Ângela que me atendeu e beijos e abraços a todos. Fiquem na paz do Senhor. Peço desculpas por meu testemunho ser tão longo. Amém.